no convite que foi enviado pela internet, nós teremos hoje um painel um pouco diferente das outras conferências. Vai ser como se fosse uma reunião interna do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, para tratar e fazer análise dos acontecimentos. É o que já na época do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira se chamava reunião de recortes. Então, nós vamos ter 3 conferencistas, vai começar do mais baixo até chegar ao mais alto. Então, vamos começar pelo Brasil, que é da casa, depois do mundo e, por fim, o mais alto, que é a Santa Igreja. Para isso, teremos a análise da eleição do presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro, depois a eleição norte-americana, as eleições legislativas, e, por fim, a crise interna da Igreja, agravada pelo pontificado do Papa Francisco. Eu vou chamar, então, para compor a mesa, Dr. Adolfo Lindenberg, que está presente já aqui, que é um presidente do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, o príncipe imperial Dom Bertrand de Orleans e Bragança, o Dr. Caio Vidigal Xavier da Silveira, também diretor do Instituto e presidente da TFP francesa. Os conferencistas, Dr. Mário Navarro da Costa, que é o encarregado do Bureau da Tradição, Família e Propriedade em Washington. Depois sou Luiz Eduardo Dufour, escritor, pesquisador, redator de catolicismo e também escritor de vários blogs. E sou José Carlos Sepúlveda da Fonseca, analista político, conferencista e também tem um programa na internet, o Radar da Mídia. Bem, como é que será hoje, então? Nós teremos uma exposição de 30 minutos para cada conferencista. Infelizmente, por causa do tempo, nós não teremos hoje perguntas. As pessoas poderão fazer as perguntas durante o coquetel no final, ou então pode escrever para o Instituto, e encaminharemos as perguntas para os conferencistas. Teremos, então, a abertura do Dr. Adolfo, as palavras finais de Dom Bertrand, o nosso tradicional sorteio de alguns livros, e as palavras do Sr. Daniel também sobre a caravana, e, finalmente, o coquetel. Passo a palavra, então, para o Dr. Adolfo fazer o início desse evento sobre a proteção e as graças de Nossa Senhora de Fátima aqui presente. O interesse desse encontro... O interesse desse encontro com amigos, seguidores e simpatizantes do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, patrono desse instituto, não se limita apenas às exposições a serem feitas pelo senhor Mário Navarro, José Carlos Sepúlveda e Luiz Dufour, já conhecidos por todos aqui presentes pelas conferências feitas nesse auditório, mas que constitui uma esplêndida oportunidade para mostrar ao vivo como devemos relacionar tudo, fatos, novidades, tendências, acontecimentos, relacionar tudo isso com a descrição, com a revolução descrita no livro do Dr. Plínio, Revolução contra a Revolução. Tudo que acontece no mundo está relacionado com isso. E interessa na medida que está relacionado com isso. Se não estiver relacionado de modo algum, são problemas que não nos interessam.
um problema de matemática que tenha sido resolvido no Camboja, né, não nos interessa porque isso não tem nenhuma relação com a Revolução. Mas o resto todo é um imbricamento, é como se fosse um mobile, onde a movimentação de cada peça provoca modificações na posição de todas as peças. Aliás, isso me faz lembrar, com saudades, as primeiras reuniões que eu tive com o Dr. Plínio, alguns anos atrás. Não tantos, nem tão poucos. Ele tinha 36 anos e eu tinha 20. E eu ficava pasmo, porque era uma novidade, eu estava formado, mas eu nunca tinha visto uma pessoa pensar. Tratava de um assunto, relacionava com outro, e quando estava acabando de relacionar o segundo, já tinha um terceiro que estava entrando. E de modo que eu ficava surpreso com aquilo lá, mas pouco a pouco, com o correr do tempo, com os anos, eu fui entendendo a cabeça do Dr. Plínio. E ele, exatamente, uma das características do pensamento pliniano, e mesmo, digamos, da espiritualidade pliniana, é conceber o mundo como se fosse uma cosmovisão, como os alemães chamam uma Weltanschauung. Então, vamos pegar alguns fatos concretos para mostrar que, aparentemente, não tem relação com a Revolução, mas que, de fato, tem. O primeiro deles seria o seguinte: o incêndio das matas na Califórnia. Fenômeno natural que acontece todo ano. Qual é a relação que isso pode ter com a Revolução? É o seguinte, que esse fato serve de instrumentos para o pessoal que era da Revolução Climática dizer que é preciso suspender o consumo de petróleo e empobrecer os países ricos para evitar acidentes desse tipo. Quer dizer, aparentemente é inócuo, mas tem sua relação com a Revolução. Outro exemplo, as crianças hoje, eu estive numa missa no domingo, lá no Paraíso, e vi umas 3 ou 4 crianças, umas crianças de 5, 6 anos, vestidas durante a missa de bruxas e diabinhos, com chifrinho e tudo. Quer dizer, aparentemente uma brincadeira de criança. Não é uma loja que está vendendo isso, as crianças acharam engraçado. Não é, porque eles estão inculcando pouco a pouco nas crianças e na juventude uma simpatia com todo o movimento satânico, não é? Uma previsão. Então, aparentemente, uma brincadeira de criança tem relação, sim senhor, com a Revolução escrita por Dr. Plínio. Outro exemplo, por exemplo, as reações contra o Macron. Aparentemente, não tem nada de ideológico. É um protesto do povo contra o aumento dos impostos na gasolina. Mas, analisando bem, tem, porque esse aumento de impostos foi feito para financiar as mudanças climáticas da França. Então, novamente, mais um exemplo da Revolução propondo medidas para diminuir o carbono, ou seja o que for, no mundo. Outras medidas também desse gênero. Por exemplo, o seguinte, os protestos na África do Sul, o confisco das fazendas pertencentes aos brancos. Isso aí já tem uma semelhança um pouco mais com a Revolução, porque é uma expropriação, tem uma semelhança com a nossa reforma agrária, de modo que nem vamos perder tempo nisso. Outra notícia, o novo presidente Obrador lá no México transformou o Palácio Presidencial num museu e foi morar numa casa simples. Isso aí é tipicamente uma tendência revolucionária, que é acabar com o luxo, com a representação, com o valor emblemático das coisas, para baixar tudo o nível. Quer dizer, o México é um país excepcionalmente tradicional, é um país rico em simbologias, e enfraquecer esse aspecto da cultura mexicana significa um ato revolucionário. Vamos então ouvir essas 3 exposições para ver como elas se relacionam entre si, pertencentes todos eles ao processo revolucionário. Vamos pedir então ao Sr. José Carlos Sepúlveda da Fonseca
que faça a exposição sobre a situação brasileira com a eleição do presidente Jair Messias Bolsonaro. Alteza Imperial e Real, Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Dr. Adolfo Lindenberg, Presidente do Instituto Plínio Correia de Oliveira, a quem saúdo a todos os componentes da mesa. Minhas senhoras e meus senhores, a mim me pediram para fazer, numa breve meia hora, uma análise sobre a situação do Brasil. Eu queria advertir desde o início dessa exposição que, sendo esta uma exposição do Instituto Plínio Correia de Oliveira e, como foi aqui dito, uma espécie de reprodução das reuniões que se fazem internamente no Instituto, e depois das palavras do Dr. Adolfo, todos os critérios, todas as análises, todos os princípios de análise que eu vou apresentar aqui, todos os princípios da ação também, e todas as previsões são do professor Plínio Correia de Oliveira, ou seja, é a partir dos escritos dele, a partir das reuniões dele, que eu fiz essa composição aqui. Não vou estar citando a cada linha, porque seria uma repetição desnecessária. Então, queria advertir logo desde o início esse ponto. Eu começo com uma pergunta. Há 4 anos, quando fraudulentamente, por várias circunstâncias, o PT ganhava novamente as eleições, alguém seria capaz de prever tudo o que está acontecendo hoje no Brasil? Alguém seria capaz de prever que, ao fim de 4 anos, nós teríamos um jornal como a Folha de São Paulo com um titular gigantesco: Onda conservadora toma conta do Brasil? Houve quem previsse há 30 anos. Houve quem dissesse o que é que ia acontecer nesse processo há 30 anos. O Brasil, como que, se nós formos analisar, o Brasil como que está despertando de um letargo. Eu começaria por dar uma metáfora. Imaginem, às vezes há certos filmes que fazem isso, que começam por focalizar uma tela de um quadro. Imaginem uma tela de um quadro, mas um quadro que já passou muito tempo, está sujo, as cores estão meio esmaecidas, e ali há vários elementos. Há elementos da natureza, há pessoas, há tudo. E à medida que a câmera vai se fechando sobre aquele quadro, a um certo momento, tudo ganha cores, as árvores se mexem com o vento, as pessoas passam a andar, a conversar, a se mover, e aquilo que era um quadro estático ganha vida e passa a mover-se. Essa seria a metáfora do que me parece que está acontecendo com o Brasil. E, portanto, eu não vou tratar tanto, estritamente, da eleição, mas vou tratar do quadro que se desenrolou e que desembocou na eleição. Um princípio que Dr. Plínio dava num dos seus livros é o seguinte, que cada vez mais os homens sabem dar importância aos aspectos psicológicos da política. Não só da política, mas da guerra. Não só da guerra e da política, mas do futuro dos povos. E esse é um ponto que muitas vezes nós não vemos analisado nos jornais. Os jornais falam de tric-tracs políticos, às vezes muito baixos. Os jornais ocultam muita coisa. É curioso pensar o seguinte: houve uma onda conservadora que, por exemplo, a Folha noticiava. Será que 2 dias antes eles não tinham visto que havia? E 30 dias antes e tantos dias antes eles não tinham visto? É claro que havia, mas era ocultado. Era um fenômeno psicológico que estava havendo, mas que era ocultado. Então, toda a minha exposição vai ser baseada na questão psicológica.
psicopolítica. O que é que houve, o que é que se pode dizer que houve no Brasil? Eu falei de 4 anos atrás, permitam-me que eu recue um pouco mais, rapidamente recuo um pouco mais, e recuo a 30 anos atrás. Muitos analistas dizem que nós estamos vivendo a crise da Nova República. A Nova República nasceu da abertura, a Nova República é essa fase que desde do fim do regime militar o Brasil vive. E isso é um fato concreto. Muitos analistas dizem nós estamos vivendo a crise da Nova República. A República é assim, né? Ela é nova e 30 anos depois ela já é velha e está morrendo. Bom, o Dr. Plínio diz o seguinte, que o povo brasileiro é um povo de temperamento ameno, afetivo e cordato. É um povo que tem como nota a confiança em Deus. Afinal de contas, é o único povo no mundo que diz que Deus é do seu povo. Qual é o povo que diz? Só os brasileiros dizem Deus é brasileiro. Nenhum povo tem coragem de dizer que Deus é do seu povo, mas os brasileiros dizem. E o Dr. Plínio diz o seguinte, isso mostra uma predisposição para enfrentar todas as crises sem rixas, sem convulsões e tentar, digamos, virar-se, o jeitinho, o famoso jeitinho, dar um jeitinho para todas as coisas. E é a certeza de que tudo se arranjará no final. Bom, com essa mentalidade, o brasileiro cuida muito preponderantemente de si e da sua família. E ele tem um olhar um tanto desinteressado sobre a política e os políticos, porque, além do mais, ele percebe que aquilo tem algo de farsa. Então, ele se preocupa mais com as suas coisas, com a sua vida privada. Por outro lado, nós temos uma minoria ruidosa, que são os publicitários, são os políticos, são os jornalistas, são os artistas de vanguarda e que ficam buzinando sobre o povo e sobre essa grande maioria as máquinas da propaganda. E que às vezes têm a ilusão de que influenciam essa grande maioria da população. Durante estes 30 anos, nós tivemos um processo político caracterizado fundamentalmente por quê? Pela incoerência. Eu vou dar alguns pontos rapidamente. Nós tivemos um processo político marcado pela incoerência e estes últimos 4 anos são o final dessa incoerência. A incoerência era o seguinte, nós tínhamos a abertura. Qual era o clima da abertura? Não, todo mundo pode falar, todo mundo pode dizer, todo mundo pode pensar o que quiser, há liberdade para tudo, para fazer tudo, etc. Mas a um certo momento, a esquerda apresentou-se como a campeã da ordem da lei, ela que tinha sido subversiva, ela se apresentou como a campeã da ordem da lei e começa a voltar à abertura contra aqueles que tinham combatido o comunismo. Nós temos o fenômeno do anticomunismo. Essa já foi uma das incoerências da abertura. Todo mundo era convidado a falar, mas a mídia exercia um papel de hegemonia e não dava espaço para ninguém. Esse ponto é muito importante, porque as redes sociais vão transformar esse quadro. Nós tínhamos um pensamento homogeneizado pela mídia. E eles eram, quando a pessoa conseguia alguma coisa, era uma carta que era escrita no jornal e era publicada no jornal. Era isso que ele conseguia. Bom, isso foi fazendo com que os melhores anelos das almas das pessoas, os melhores desejos, as esperanças de um Brasil diferente, os desejos legítimos de mudanças econômicas, sociais, políticas, etc., as melhores aspirações das pessoas fossem sendo amarfanhadas e abafadas.
E essas pessoas vegetavam na democracia. E a democracia era representada por eleições. Então, a única coisa que tinha eram as eleições, que também eram uma máquina de fazer políticos. Ou seja, era uma máquina oficial que elegia quem eles queriam. Carlos de Laet, o famoso polemista, dizia que a República, não tendo popularidade, ela afastou o povo e dispensou o povo. E montou um sistema eleitoral em que os caciques políticos elegiam quem eles queriam. Bom, isso fez com que muita gente fosse se recolhendo na sua própria intimidade e dessa ilusão de que essas pessoas eram marcadas pelo desinteresse, mas elas não eram. Elas eram excluídas e postas à parte da sociedade. Nós tínhamos, então, a monotonia da política e tivemos a atonia das pessoas, uma espécie de letargo das pessoas diante da política. Bom, para coroar esse processo de abertura veio o quê? A Constituinte. A Constituinte é apresentada como o ápice da abertura. E o que é a Constituinte? Mais uma vez, o fenômeno político mais inautêntico possível. O Dr. Plínio escreveu um livro famoso chamado Projeto de Constituição Angustia o País, que foi difundido aos milhares pelo Brasil inteiro, em que ele denunciava o seguinte: nós estamos diante de um processo político inautêntico, fraudulento, e que encaminha o país para um abismo perigoso. Houve um quadro político pré-eleitoral aideológico. Os políticos que se elegiam não tinham compromissos com o eleitorado, mas depois de eleita a Constituinte, uma minoria esquerdista assume os trabalhos da Constituinte e passa a imprimir à Constituinte um rumo completamente de esquerda. O resultado é que nós tivemos uma Constituição. Eu não sou formado em leis, porque posso dizer aqui alguma barbaridade em matéria legal, mas a Constituição não era um arcabouço da organização do Estado, mas era muito mais do que isso. Era uma Constituição programática que visava transformar a sociedade em todos os detalhes, no relacionamento das pessoas entre si, na maneira de conceber a propriedade, na maneira de conceber a família, na maneira de conceber a economia, em tudo. Nós tínhamos uma transformação muito grande, feita por uma Constituinte que apresentava princípios. Bom, eu lembro-me aqui outra coisa que é importante: a transformação da relação racial no Brasil, gerando racialismos absurdos, gerando exclusões, gerando lutas entre indígenas, quilombolas, brancos, etc. Tudo isso foi programado nessa Constituição. E isso era inautêntico. E o Dr. Plínio dizia que era inautêntico. Bom, mas como as pessoas estavam amarfanhadas, elas não participavam desse projeto político, nós passámos a ter uma coisa que o Dr. Plínio chama dos flagelados de alma. Ele disse: nós somos tão materialistas que só pensamos nos flagelos do corpo. A nossa sociedade só pensa nisso. Por exemplo, há um grande desastre natural, é óbvio que todas as pessoas se preocupam em ajudar aquelas pessoas que foram atingidas fisicamente. Mas ele diz o seguinte: uma pessoa pode não ter nenhuma doença, uma pessoa pode não ter nenhuma marca de um maltrato no corpo, mas ela tem a sua alma flagelada. E qual é o maior flagelo para uma alma? É ela perceber uma situação e não conseguir explicitar essa situação que ela vê e com a qual ela não concorda. Por quê? Porque quando ela tenta se exprimir, ela percebe que por artifícios pedagógicos, propagandísticos, trabalhos de manipulação da linguagem, ela não consegue se exprimir. Ela está em desacordo com uma desordem de coisas, mas ela não sabe exprimir-se.
há uma espécie de manipulação diabólica em que todas as coisas foram torcidas. Por exemplo, ela vai dizer uma coisa, ela vê, por exemplo, um filho que vai para uma escola onde é ensinada a ideologia de género e ela é fascista. Ela quer defender o filho, é fascista. E a professora diz, não, mas a senhora está atrasada. A senhora é uma retrógrada. E ela é a mãe daquele filho. Então, isso cria um flagelo de alma. Bom, eu vou lhe dar um exemplo concreto que aconteceu nestes dias. O Mais Médicos. Nós vimos implantar-se no Brasil um dos maiores escândalos do mundo moderno. Escravos ideológicos foram vendidos por Cuba ao Brasil. O governo do PT pagava escravos para trabalharem aqui, o dinheiro ia para o governo cubano. Mas, há 2 dias atrás, foi revelado pela revista Cruzoé que 4 médicos cubanos que estão processando a OPAS, a famosa Organização Pan-Americana da Saúde, estão processando nos Estados Unidos e apresentaram documentos nos Estados Unidos mostrando o seguinte: receberam treinamento militar e tinham ordem de Cuba para se reagruparem em unidades militares para defender o governo do PT. E isso aconteceu. O governo do PT fez isso. Todas as pessoas estavam diante disso, mas quando a pessoa diz assim, mas isso aqui é um absurdo, teoria da conspiração. Você é um louco. Então a pessoa fica emaranhado e isso gera, segundo o Dr. Plínio, um estado que é o flagelo de alma. Bom, eu tenho que correr, né? O que é que o Dr. Plínio dizia, entretanto, que iria acontecer? Isso não é uma situação que perdura para sempre. Isso não é uma situação que se pode instaurar impunemente. E ele, num famoso artigo intitulado Cuidado com os Pacatos, ele dizia o seguinte: à medida que a esquerda se assanhe a implantar no país o seu ideário, à medida que ela avance sobre a população, à medida que ela avance sobre essas coisas da lei natural, dos direitos morais, tudo isso, o que é que vai acontecer? O Brasil vai se sentir frustrado, vai se sentir enganado. Ele vai se distanciar da esquerda, ele depois vai ficar ressentido com a esquerda e, por fim, ele vai ficar furioso. Nós assistimos a isso. Nós vimos as pessoas que eram apáticas, entre aspas, despertarem do seu letargo e virem para as ruas. No livro sobre exatamente a Constituinte, o Dr. Plínio diz o seguinte: advirto aos políticos que no futuro atuarão no Brasil para o seguinte: quanto mais a política for caminhando para a esquerda, quanto mais o Brasil de superfície for caminhando para a esquerda, tanto mais se distanciará desse Brasil de profundidade. E este último irá despertando em cada região do velho letargo. Nós vimos isso. Eu estive agora acompanhando o príncipe Dom Bertrand no Maranhão, no Ceará, etc. Eu ouvi relatos de pessoas que diziam, há 1 ano eu despertei. Eu ouvi de uma pessoa em Minas, eu olhei para dentro de mim mesma e percebi, eu sou uma conservadora. Eu ouvi de um jovem em Minas que estava num jantar com Dom Bertrand, eu sinto-me sendo desligado da Matrix, porque eu vejo que tudo que estava à minha volta é uma falsidade. Agora, isso é um fenômeno psicológico profundo, e isso não se resolve só com política. Bem, o Dr. Plínio diz ainda nesse livro o seguinte, que vai se estabelecer no Brasil um divórcio entre o país legal e o país real. Por quê? Porque a realidade legal do Brasil não mais exprimirá a mentalidade dos brasileiros. E então os brasileiros sairão de dentro do Estado e passarão a criar uma coisa à parte.
uma realidade à parte. Eu vejo muitas vezes, numa interpretação falseada, os jornais dizerem o seguinte: essas pessoas que votaram contra o PT, essas pessoas que votaram nos candidatos, por exemplo, a deputado, essas pessoas que votaram em Bolsonaro, são contra tudo e contra todos. É mentira. É mentira. As pessoas estão à procura exatamente de uma coisa concreta. Elas querem uma coisa concreta. E eu vi um artigo de um jornalista, de um analista português, que diz o seguinte: bom, a primeira coisa que nós temos de convencer é o seguinte: nós, a elite intelectual de artistas, jornalistas e outros, temos que nos convencer o seguinte: ninguém liga mais para nós. Ninguém. Nós falamos, ninguém liga para nós. Nós fazemos hashtags, ninguém liga para nós. Nós fazemos manifestos, ninguém liga para nós. Mas ele diz uma coisa interessante, que para ele, tanto o Trump como o Bolsonaro não foram candidatos que levaram um público atrás de si. Foram instrumentos que esse público pegou para chegar aos fins que eles queriam. Ora, isso é uma grande novidade. Isso é uma grande novidade. Em matéria de psicopolítica, isso é uma grande novidade. Bem, por isso é que eu digo que nós não estamos diante de um mero processo eleitoral. Nós estamos... eu vou analisar alguns fatos concretos. Por exemplo, o Congresso. Todo mundo dizia que o Congresso ia ser mais ou menos o mesmo Congresso das outras vezes. Ora, não foi. Houve uma série de pessoas que nunca participaram da política, nunca participaram de um partido político, mas tinham ideias, faziam canais na internet, etc., exprimiam-se, elegiam-se. Então, o que é que as pessoas estavam à procura? As pessoas estavam à procura diretamente de alguém que os representasse ideias. Elas tinham despertado do seu letargo. Elas querem um Brasil assim, elas querem um Brasil desse modo, etc. Bom, grandes caciques políticos foram derrubados. Grandes caciques políticos da máquina partidária, das máquinas partidárias, foram derrubados. Mas as máquinas de propaganda eleitoral foram humilhadas. Humilhadas. Todos os analistas diziam o seguinte: não, quando começar a propaganda oficial, a televisão, o rádio, não sei quantos, isso tudo vai mudar. Não, não mudou. Eles é que mudaram e foram parar no... O candidato que mais tempo tinha televisão teve 4,5% dos votos. Não se esqueçam disso. Isso é uma humilhação total. Bom, então houve uma transformação profunda. Mas vejam bem que isso é o que estava dito aqui, um despertar do letargo. As pessoas deixaram de se manipular. Mas há outra coisa muito importante. Duas coisas mais importantes. Eu tinha falado no início sobre o monopólio dos mass media, dos órgãos da imprensa que eram hegemônicos. É por isso que grandes especialistas chamam a mídia de quarto poder. Nós temos os 3 poderes do Estado e temos o quarto poder, que é a mídia. Como dizia o Dr. Plínio, macrocapitalismo publicitário, que no fundo comanda os outros 3 poderes, porque eles manipulam a opinião pública sobre os outros 3 poderes. O que é que aconteceu com o quarto poder? Ele foi desprezado, ele foi ridicularizado, ele foi posto numa situação de humilhação diante desse público que não acredita mais nele. Isso é também uma inversão tremenda. Mas, num dos livros que escreveu o Dr. Plínio, é um livro sobre as SEBs, o Dr. Plínio tem um capítulo sobre o quinto poder. E quem é o quinto poder? É a CNBB. Ele diz o seguinte: sendo o povo brasileiro um povo profundamente cristão e profundamente religioso, e também, em boa medida, em grande medida católico, só a CNBB e só a autoridade eclesiástica teria poder de levar essas pessoas para um caminho de esquerda, por causa da própria autoridade que a Igreja tem.
Mas isso deve-se, em grande medida, a todas as campanhas e todos os trabalhos que o Dr. Plínio fez ao longo das décadas. Essa máquina foi perdendo seu prestígio diante dos católicos. E nós assistimos, nessa eleição, a um fato impressionante. Todos os bispos que escreveram cartas para os seus fiéis pedindo votos no Haddad, todos, em todas as dioceses, o Haddad foi derrotado. Não é que foi derrotado em uma ou duas, não, em todas ele foi derrotado. Isso mostra que o quinto poder também perdeu o seu poder de emprise sobre a massa dos católicos. Não quer dizer que não tenha nenhuma, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que aquela grande emprise que tinha, ele também não tem. Bom. Depois, nós tivemos uma coisa que é um fenômeno, que é as pessoas poderem se comunicar, as pessoas poderem se expor as suas ideias, as pessoas poderem mostrar o que elas pensam, demonstrar os seus desejos, as suas aspirações. Tudo isso foi possível, em boa medida, ao fenômeno da internet. Isso muita gente reconhece, e há uma pessoa totalmente insuspeita que o reconhece de um modo negativo. Chama-se Fernando Henrique Cardoso. Ele diz o seguinte, ele escreveu um pequeno texto que começava assim: maldita conectividade. Ora, a conectividade era um dos apanágios dos bem-pensantes. Era lindo, redes sociais. Obama, quando foi eleito na primeira vez, todo mundo proclamava, foram as redes sociais. As redes sociais aí eram uma coisa extraordinária. Depois, quando nas redes sociais se montaram as campanhas que levaram à derrota dos progressistas, é um bando de facínoras, é um bando de trogloditas que não sabe pensar. Mas vejam o seguinte, então isso permitiu aquilo que a mídia não permitia, que era que as pessoas se comunicassem, que elas falassem, que elas mostrassem os seus pensamentos umas para as outras. No fundo, nós tivemos um processo em que houve voz e vez para aqueles que não tinham voz e vez. E houve uma subversão dos mecanismos oficiais. Por quê? Porque havia esse desgaste de décadas de um processo artificial que tinha caminhado em cima da população, que tinha gerado esses flagelados de alma, que tinha gerado essa inconformidade surda, mas que veio a se manifestar. Bom, eu termino, termino rapidamente com a seguinte observação. O Dr. Plínio era uma pessoa, e estão aqui pessoas muito mais provectas do que eu para confirmar isso, mas eu me lembro de ter ouvido inúmeras vezes o seguinte: Dr. Plínio, além de ser um grande homem de fé, ser um grande homem de pensamento, ele era um grande homem de ação. Entretanto, apesar de todas as ações que se espalharam pelo mundo inteiro, ele disse: eu sou o homem mais cuidadoso em atribuir a nós o efeito de alguma coisa, porque esse é um princípio sagrado. As pessoas que começam a exagerar o efeito da sua própria ação, elas disparam para o descontrole, né? E o Dr. Plínio nunca foi assim. Bom, mas eu trouxe aqui algumas pequenas repercussões da esquerda, em que eles interpretam o que é que estava acontecendo no Brasil. E isso é uma coisa que me parece muito curiosa. Num órgão chamado Tribuna da Internet, tem uma charge que foi publicada no jornal O Povo, do Ceará, um jornal bem de esquerda do Ceará. Lembram-se da segunda parte da campanha eleitoral, em que o Haddad apagou o vermelho, em que o Haddad apagou o Lula, em que o Haddad apagou tudo que era preciso apagar, só faltou dizer que ele era contra o aborto, enfim, tudo. Então, o título é assim: a eleição está quase no fim e o PT ainda não entendeu por que está perdendo.
e aparece o Haddad andando na rua com terno e gravata e um estandarte em que está escrito tradição, família e propriedade. Que era o disfarce que ele tentava, com o qual ele tentava se mascarar. Bom, eu estou falando disso porque são pessoas da esquerda que estão dizendo, e eu mostraria qual é o significado disso aí. Aquele diretor de teatro, José Celso Martínez, deu uma entrevista à 0 Hora, né, no camarim do Teatro SESI, porque ele tinha lançado uma peça que tinha sido um fracasso. Então eles perguntam, mas o que é que aconteceu? Diz ele, é que se desencadeou no país essa onda de defesa da tradição, família e propriedade e Deus. Bom, o que é que isso quer dizer? São pessoas que são insuspeitas que dizem isso. Bom, depois... Um assessor da liderança do PT no Senado escreveu, em 16 de novembro de 2018, que as trevas nos esperam. Bom, quando é trevas para a esquerda, para nós é luz, né? Então ele diz o seguinte, não, estão acontecendo coisas no Brasil, estão voltando ideias como nos Estados Unidos. E diz ele, no Brasil essas ideias já foram esgrimidas, em essência por grupos antigos como a TFP, Tradição, Família e Propriedade. Mais um esquerdista que diz isso. Um diretor de redação da revista Super Interessante afirmou, num artigo que ele escreveu, que Bolsonaro seria um líder que emergiu justamente do caldo tradição, família e propriedade que o gerou. E que o Brasil é conservador e cheio de fobia por qualquer coisa que não faça parte do tripé tradição, família e propriedade. Roberto Boaventura da Silva Sá, professor de literatura na Universidade Federal do Mato Grosso, doutor em jornalismo, diz o seguinte, qual é a base discursiva dos bolsonaristas? A resposta é a tríade tradição, família e propriedade, a famosa sigla da entidade cristã TFP. Bom, por que eu leio isso aqui assim? Para mostrar o seguinte, que quando o Dr. Plínio atuou, quando ele criou a tradição, família e propriedade da TFP, ele foi reforçar 3 valores básicos que sustentavam a sociedade, a civilização cristã. Ele diz o seguinte, que muitas pessoas, e hoje se vê isso por aí, muitas pessoas falam, não, a sociedade está dividida em conservadores, liberais, etc. Não, a divisão é muito mais profunda. A divisão é o seguinte, é uma civilização que caminha de uma cristandade plena, que foi a Idade Média, e caminha para um contrário dessa cristandade através de leis, através de governos, através de transformações sociais, políticas, econômicas, etc. Mas, na cabeça de muitos, ainda existem vestígios, resquícios desses valores medievais, que são consubstanciados exatamente em tradição, família e propriedade. E o papel que o Dr. Plínio queria é que a TFP se tornasse um polo de pensamento que reforçasse todos esses valores. Ao fim de todos esses anos, essa gente da esquerda está dizendo o seguinte, que o fenômeno que aconteceu no Brasil são esses valores, tradição, família e propriedade. Não sei se percebem a profundidade disso. Então, isso levanta uma última pergunta, porque nós também não podemos ficar só em considerações teóricas. Nós estamos diante de uma realidade política que mudou. Houve a eleição do presidente Jair Bolsonaro, nós estamos assistindo à constituição do governo e
o que é que nós dizemos sobre isso? É evidente que há muitos indícios de mudanças auspiciosas. Por exemplo, nós vermos que a diplomacia não vai ser mais pautada por ligações com Cuba, Venezuela, Irã e outros do estilo, mas que há uma volta para a aliança natural do Brasil, que é com os Estados Unidos. Isso não quer dizer, como o Dr. Plínio nunca defendeu, uma submissão aos Estados Unidos, mas a aliança natural do continente americano é exatamente com a potência que representa o Ocidente, que são os Estados Unidos. Isso é na diplomacia. Nós vemos na educação também o apontar de uma grande mudança e tentar acabar com essa verdadeira máquina de doutrinação que são as escolas, as universidades, etc. Nós vimos hoje a nomeação da ministra dos Direitos Humanos e Família, que diz que vai combater o aborto, vai valorizar a família. Portanto, são aspectos altamente importantes, como também valorização da propriedade, uma limpeza nos órgãos públicos. O que é que isso almeja? Que o Dr. Plínio sempre dizia que nas situações políticas ele estava disposto, quando era favoráveis, a colaborar de uma maneira serena e imparcial e, sobretudo, avisando para os caminhos ou os descaminhos que a política podia tomar e nunca se engajar com propriamente um governo. Mas nós temos que colaborar naquilo que é positivo, mas tendo a certeza do seguinte: não se restaura o Brasil e não se restaura a autenticidade brasileira se não nos voltarmos para os princípios da civilização cristã. Porque se nós analisarmos, e eu dou aqui a última consideração, se nós analisarmos todo esse fenómeno psicológico que houve no Brasil, nós não podemos deixar de considerar o seguinte: dentro desse fenómeno gigantesco, houve ilhas de resistência forte. E essas ilhas de resistência forte já não foram só psicológicas, foram sobrenaturais. Houve uma espécie de confete da providência sobre o Brasil que fez nascer entre muitos jovens o desejo de defender valores da civilização cristã que eles até nem tinham conhecido, e com um ardor e um fervor que só algo de sobrenatural poderia explicar. Eu recordo-me aqui de um famoso discurso em que o Dr. Plínio fala sobre fala contra o comunismo, e ele recorda quando estava no Rio de Janeiro uma noite e via o Cristo Redentor ser coberto pelas nuvens, quase que completamente, mas ele nunca era completamente coberto pelas nuvens. Ora era uma mão que aparecia, ora era o coração que aparecia, ora eram os pés que apareciam, e o Dr. Plínio dizia: aquilo era um sinal de que o Brasil passaria momentos muito difíceis, mas era um sinal também que o Cristo Redentor jamais abandonaria o Brasil. E como ele diz nesse discurso, esta fé há de nos salvar e o Brasil há de vencer.